Vera Magalhães, ontem nós assistimos às entrevistas do presidente Michel Temer e dos presidentes da Câmara e do Senado, e também uma outra entrevista do ex-ministro Marcelo Calero. Qual o balanço dessas entrevistas, Vera? As duas, principalmente, que o governo pretende fazer em relação ao ex-ministro da Cultura, hein, Vera? Bom dia, Thiago. Realmente foi um contraste, né? Porque o presidente Michel Temer, ao dizer que pretendia dar uma resposta às ruas, se fez ladear de duas das pessoas contra as quais as ruas estão mais revoltadas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia teve de trocar de celular no fim de semana, porque o número dele foi descoberto por grupos de WhatsApp e foi totalmente inundado por mensagens contra ele. Houve protestos na porta do presidente da Câmara, e o presidente do Senado, na semana passada, finalmente teve marcado o julgamento no Supremo da ação, da denúncia contra ele por recebimento de dinheiro indevido de um lobista de empreiteira. Então, se a ideia era dar uma resposta às ruas, ele podia ter arrumado companhia melhor. Os dois estavam claramente contrariados, a gente está vendo as imagens aqui no telão do estúdio. As caras não escondiam o fato de que eles estavam sim urdindo a anistia ao Caixa 2, foram pegos no contrapé e tiveram de recuar. Agora a gente pergunta, será que vão recuar realmente? E aí a gente começa a entrar na consequência dessa entrevista. Eles terão de recuar, Thiago. Por quê? Porque o Rodrigo Maia, embora dissesse a semana passada inteira que não faria isso, e aí sim, porque ele estava coordenando a votação da anistia, vai ter de fazer votação nominal. Ele disse isso na saída da entrevista, quando foi pego ali pelos jornalistas, também visivelmente contrariado, disse que se houver votação de alguma emenda, vai ter de ser nominal. Então, isso já reduz as chances de eles aprovarem alguma coisa na calada da noite. Quanto à entrevista do ex-ministro Marcelo Calero, eu acho que ele foi muito claro, eu falei isso no comentário mais cedo aqui na rede, ele usou um tom de voz muito tranquilo e muito calmo para dizer que não se apega a nenhum cargo, que não ficaria num cargo só por apego e que acha que as práticas políticas no Brasil mudaram. Teve um contraste, portanto, entre essa entrevista dele, de branco, descontraído, tranquilo, falando muito pausadamente, falando coisas que estão em consonância com o que a sociedade está pedindo, e aquela fala do presidente Michel Temer, cheia de mesóclises, cheia de senões ali, mordendo o lábio de nervoso, ladeado por um Rodrigo Maia que pigarreava de nervoso, e um Renan Calheiros que sacudia e batia o pé também visivelmente constrangido, e a fala do ex-ministro Calero. Ô Vera, bom, ambos, Renan, o presidente da Câmara e do Senado já disseram que vão abortar qualquer tentativa de Caixa 2. Isso podemos entender que essa ideia está morta? Não está morta, Josival. Vai ter gente que vai insistir, não. Ontem mesmo aqui teve uma solenidade no Palácio dos Bandeirantes, a qual o presidente Michel Temer veio, depois da entrevista. Ele veio com o próprio Rodrigo Maia, vieram juntos no avião, e veio com alguns ministros, José Serra, Gilberto Kassab, e tinha vários deputados. Era uma solenidade da comunidade libanesa, então havia vários descendentes de libaneses ali. Entre eles o notório Marum. E nos bastidores ele comentava que o Congresso tem que ter liberdade para votar o que quiser, que os deputados não podem ser cerceados na sua função de legislar. Então ainda vai ter deputado tentando passar essa emenda com a mão do gato. Agora cabe ao Rodrigo Maia segurar isso. Vamos ver se ele tem força para tal. Ele pôs a cara na TV ao lado do presidente da República e firmou um pacto. Portanto, ele tem de impedir que isso prospere e vá adiante. Ele tem de fazer votação nominal. E para isso ele vai ter de barrar manobras para fazer votações nominais antes, que façam com que a votação dessa emenda seja simbólica, por exemplo. Então ele vai ter de ficar muito esperto e todo mundo vai ficar de olho nele.